1º de dezembro de 1955, uma quinta-feira comum em Montgomery, Alabama. O sol já estava se pondo quando Rosa Parks, uma costureira de 42 anos, terminou seu dia de trabalho na loja de departamentos Montgomery Fair. Seus pés doíam, mas não era o tipo de cansaço físico que pesava. Era algo mais profundo, mais velho, mais pesado. Era o cansaço de uma vida inteira sob as leis Jim Crow, aquelas leis cruéis que legalizavam o racismo e a segregação no sul dos Estados Unidos. Ela caminhou até o ponto de ônibus na Cleveland Avenue, como fazia todos os dias. Quando o ônibus número 2857 parou, ela subiu pela porta da frente, pagou sua passagem de 10 centavos ao motorista e seguiu para se sentar. Mas algo a fez hesitar por uma fração de segundo. O rosto do motorista. Era James F. Blake. Rosa o conhecia. 12 anos antes, em 1943, Blake havia humilhado Rosa, mandando-a descer do ônibus e reentrar pela porta traseira, e depois partiu antes que ela pudesse subir novamente. Ela havia jurado a si mesma que nunca mais entraria num ônibus dirigido por ele. Mas naquele dia, cansada e distraída, ela esqueceu de verificar. Rosa sentou-se na primeira fileira da seção reservada para negros, logo atrás das 10 primeiras poltronas permanentemente reservadas para brancos. O ônibus seguiu sua rota, parando e enchendo gradualmente. Na terceira parada, em frente ao Empire Theater, vários passageiros brancos subiram. Blake olhou pelo retrovisor e viu um homem branco em pé no corredor. Ele parou o ônibus, levantou-se e moveu a placa Colored a uma fileira para trás. Ele gritou, "You better make it light on yourselves and let me have those seats." 3 passageiros negros se levantaram imediatamente. Rosa Parks não se moveu. O momento decisivo havia chegado. Oi, eu sou a Kim da Her Story Route. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Mulheres que Mudaram o Mundo em Segundos. Hoje, vamos contar a história de uma mulher que todos pensam conhecer, mas que poucos realmente compreendem. Rosa Parks não era uma costureira cansada que agiu por impulso. Ela era uma ativista experiente, treinada em desobediência civil, que passou 12 anos preparando o terreno para aquele momento. A história que você aprendeu na escola provavelmente a pintou como uma senhora frágil e dócil que simplesmente estava cansada demais para se levantar. Mas a verdade é muito mais poderosa. Rosa Parks era uma rebelde ao longo da vida, uma estrategista política e uma mulher que conscientemente escolheu arriscar sua segurança, seu emprego e sua liberdade para iniciar uma revolução. Sua recusa em se levantar não durou mais que alguns segundos, mas desencadeou um boicote de 381 dias que mudou a América para sempre. Esta não é a história de uma vítima passiva, é a história de uma guerreira que disse não quando o mundo inteiro exigia que ela dissesse sim. É a história de uma mulher que transformou um ônibus urbano num campo de batalha pelos direitos civis. E é a história de como um único segundo de coragem pode reescrever a história de uma nação. Preparem-se para conhecer a verdadeira Rosa Parks. Rosa Louise Macaulay nasceu em 4 de fevereiro de 1913 em Tuskegee, Alabama. Seus pais eram James Macaulay, um carpinteiro, e Leona Edwards, uma professora. Ela cresceu em Pine Level, uma comunidade rural onde a Ku Klux Klan aterrorizava famílias negras regularmente. Rosa dormia vestida, pronta para fugir se o clã atacasse. Seu avô, um homem de pele clara que poderia ter passado por branco, escolheu ficar acordado à noite com sua espingarda, vigiando a casa. "Eu queria ver ele atirar naquela turma da Ku Klux Klan", Rosa mais tarde recordaria. Ela não cresceu com medo, ela cresceu com raiva. Quando tinha 11 anos, Rosa foi enviada para Montgomery Industrial School for Girls, uma escola rara que aceitava meninas negras. Lá,
Ela aprendeu não só costura e economia doméstica, mas também que ela merecia dignidade e respeito. A escola foi queimada 2 vezes por supremacistas brancos que odiavam a ideia de mulheres negras educadas, mas sempre foi reconstruída. Rosa aprendeu cedo que resistir tinha um preço, mas que valia a pena pagar. Ela teve que abandonar a escola aos 16 anos para cuidar da avó doente e depois da mãe. Ela nunca conseguiu concluir o ensino médio naquela época, um arrependimento que carregaria por anos. Ela trabalhou como costureira, empregada doméstica e em qualquer trabalho que conseguisse. Mas Rosa não era uma jovem comum. Ela lia vorazmente, questionava tudo e carregava dentro de si uma chama de indignação que nunca se apagaria. Quando ela conheceu Raymond Parks, em 1931, ela finalmente encontrou alguém que compartilhava essa chama. Em 1931, aos 18 anos, Rosa conheceu Raymond Parks num encontro arranjado. Raymond era um barbeiro, 10 anos mais velho que ela, com pele clara e educação formal, algo raro para homens negros no Sul. Mas o que realmente atraiu Rosa foi a paixão política dele. Raymond era membro da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e trabalhava clandestinamente para libertar os Scottsboro Boys, 9 jovens negros falsamente acusados de estuprar 2 mulheres brancas no Alabama. O caso Scottsboro era uma farsa judicial, e Raymond arriscava sua vida toda noite em reuniões secretas. Quando conheci Raymond, Rosa mais tarde escreveu, ele estava mais dedicado ao caso Scottsboro do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Ele me levou para reuniões, me educou sobre os direitos civis e, mais importante, a tratou como uma igual intelectual. Eles se casaram em 18 de dezembro de 1932. Raymond insistiu que Rosa voltasse para a escola e terminasse o ensino médio, algo quase impossível para mulheres negras adultas naquela época. Em 1933, aos 20 anos, Rosa finalmente recebeu seu diploma. Ela foi uma das poucas mulheres negras em Montgomery a ter educação secundária completa. Mas Raymond fez mais do que isso. Ele a encorajou a se registrar para votar, um ato de coragem extrema. O processo de registro para negros era deliberadamente impossível. Testes de alfabetização absurdos, taxas proibitivas e a ameaça constante da violência da clã. Rosa tentou 3 vezes, entre 1943 e 1945, antes de finalmente conseguir. Ela estava se preparando. Ela não sabia ainda, mas estava se treinando para o dia em que teria que escolher entre obedecer ou resistir. Raymond estava moldando ela como uma ativista, e ela era uma estudante ávida. Em 1943, Rosa Parks se juntou oficialmente à NAACP de Montgomery e se tornou secretária do capítulo local, trabalhando diretamente com Ed Nixon, o presidente. Este não era um cargo burocrático, era um trabalho perigoso e vital. Rosa documentava casos de abuso sexual, violência policial, linchamentos e negação de direitos civis. Ela entrevistava vítimas, coletava evidências e escrevia delatórios minuciosos. Muita parte do seu trabalho era com mulheres negras que haviam sido estupradas por homens brancos, crimes que o sistema legal do Sul simplesmente ignorava. Um dos casos mais importantes que Rosa investigou foi o de Reese Taylor, uma jovem mãe de 24 anos que foi sequestrada e estuprada por 6 homens brancos em 1944. Rosa organizou o Comitê por Justiça para Reese Taylor e passou meses tentando levar o caso aos tribunais. Os homens nunca foram acusados, mas Rosa não desistiu. Ela aprendeu que o sistema era desenhado para proteger supremacistas brancos, não para servir justiça. Ela estava documentando atrocidades que o mundo preferia ignorar. Além do trabalho com a NAACP, Rosa participou de conferências e workshops. No verão de 1955, poucos meses antes de ser presa, ela passou 2 semanas no Highlander Folk School, no Tennessee, um centro de treinamento para ativistas dos direitos civis. Lá, ela estudou com líderes como Septima Clark
e o reverendo Miles Horton. Pela primeira vez em sua vida, Rosa experimentou um mundo onde não havia segregação, onde brancos e negros comiam, dormiam e discutiam política como iguais. Aquela foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, ela disse. Ela voltou para Montgomery energizada e pronta, o treinamento havia acabado. Era a hora da ação. Para entender o que aconteceu em 1º de dezembro de 1955, você precisa entender o absurdo completo da segregação nos ônibus de Montgomery. As primeiras 10 fileiras eram permanentemente reservadas para brancos, mesmo se o ônibus estivesse vazio. Os passageiros negros tinham que pagar na frente, depois descer e reentrar pela porta traseira. E os motoristas frequentemente partiam antes que eles pudessem subir de novo. As fileiras do meio eram uma zona cinzenta, onde negros podiam sentar, mas tinham que se levantar imediatamente se um branco precisasse do lugar. Mais cruel ainda, negros representavam 75% dos passageiros dos ônibus de Montgomery. Eles financiavam o sistema inteiro, mas eram tratados como cidadãos de terceira classe. Motoristas de ônibus tinham poderes policiais e podiam prender passageiros negros por insubordinação. Eles rotineiramente xingavam passageiros negros, usando insultos raciais, e alguns até carregavam armas. James Blake era conhecido como um dos piores, um motorista que parecia ter prazer em humilhar pessoas negras. Rosa não era a primeira a desafiar esse sistema. Em março de 1955, 9 meses antes dela, uma estudante de 15 anos chamada Claudette Colvin se recusou a se levantar em um ônibus de Montgomery e foi presa. A NAACP considerou usar o caso dela para desafiar a segregação, mas Claudette era jovem, pobre e logo descobriu-se que estava grávida de um relacionamento com um homem casado mais velho. Os líderes da NAACP, conservadores e estratégicos, decidiram que ela não era a figura central perfeita para um caso jurídico. Eles precisavam de alguém irrepreensível. Eles precisavam de alguém como Rosa Parks, uma mulher casada, educada, respeitada, membro da igreja e com 12 anos de trabalho na NAACP. Ela era a candidata perfeita. E ela estava pronta. Voltemos àquele ônibus. Rosa Parks está sentada. James Blake acabou de ordenar que ela se levante. 3 outros passageiros negros na mesma fileira já obedeceram. Rosa desliza da poltrona do corredor para a poltrona da janela, mas não se levanta. Blake repete o comando, sua voz elevada e ameaçadora. Rosa olha diretamente para ele e diz uma única palavra: não. Anos depois, as pessoas perguntariam: você estava cansada? E Rosa sempre corrigia. A única coisa do que eu estava cansada era de ceder. Não era cansaço físico. Era o cansaço de 42 anos de humilhação, de uma vida inteira sob Jim Crow, de décadas vendo amigos linchados, mulheres violentadas, crianças espancadas e nenhuma justiça. Era o cansaço de fingir que a opressão era normal. Blake ficou vermelho de raiva. Ele chamou seu supervisor pelo rádio. Eu avisei ela, chefe. Então faça o que você tem que fazer, Jim. Tira ela dali, respondeu o supervisor. Blake chamou a polícia. Os oficiais Day e Mixon chegaram rapidamente. Eles perguntaram a Rosa por que ela não havia se levantado. Eu não acho que deveria ter que me levantar. Ela respondeu calmamente. Por que vocês nos empurram por aí? Um dos oficiais respondeu. Eu não sei, mas a lei é a lei e você está presa. Eles a levaram algemadas. Aquele não havia durado apenas alguns segundos, mas era um não de 12 anos de preparação, de estratégia, de coragem acumulada. Rosa Parks não agiu por impulso. Ela agiu com propósito. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Rosa Parks foi levada para a cadeia da cidade de Montgomery. Lá, ela foi fichada, fotografada e teve suas impressões digitais colhidas. Ela foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11 do Código da Cidade de Montgomery, a lei de segregação. A ironia é que Rosa tecnicamente não estava sentada em um assento reservado para brancos. Ela estava na zona cinzenta.
Mas Blake, usando seus poderes policiais como motorista, havia movido a linha arbitrariamente. A lei era vaga o suficiente para permitir esse abuso. Rosa teve permissão para fazer uma ligação. Ela ligou para sua mãe, que ficou aterrorizada. "Eles vão te linchar?" Sua mãe perguntou, a voz tremendo. O linchamento não era hipérbole, era uma possibilidade real. Rosa tentou acalmar sua mãe e pediu que ela contatasse E.D. Nixon, da NAACP. Nixon, por sua vez, ligou para Clifford Durr, um advogado branco progressista, casado com Virginia Durr, que havia financiado a viagem de Rosa para Highlander. Nixon e Clifford Durr chegaram à cadeia e pagaram a fiança de Rosa, $100, uma soma considerável na época. Rosa foi libertada naquela mesma noite. Mas no caminho para casa, Nixon fez uma pergunta crucial. "Senhora Parks, a senhora estaria disposta a tornar este caso um caso teste para desafiar a segregação?" Rosa sabia o que isso significava. Sua vida nunca mais seria privada. Ela seria atacada, ameaçada, possivelmente morta. Ela olhou para Nixon e disse: "Se você acha que isso vai fazer algum bem, eu estou com você." Era a segunda decisão corajosa do dia. E essa decisão transformaria a prisão de uma noite em um movimento de 381 dias. A notícia da prisão de Rosa Parks se espalhou pela comunidade negra de Montgomery como fogo. Naquela mesma noite, enquanto Rosa estava em casa tentando processar o que havia acontecido, uma mulher extraordinária estava tomando ação. Joanne Robinson era professora no Alabama State College e presidente da Women's Political Council, uma organização de mulheres negras profissionais que há anos planejavam um boicote aos ônibus, esperando pelo momento certo. Joanne percebeu imediatamente que Rosa Parks era o caso perfeito. Na madrugada de sexta-feira, 2 de dezembro, Joanne e 2 estudantes entraram furtivamente no departamento de mimeografia da faculdade. Trabalhando em segredo absoluto, elas imprimiram 50.000 panfletos à mão. O texto era simples e poderoso. Outra mulher negra foi apresada e colocada na prisão porque se recusou a ceder seu assento. Não pegue o ônibus para trabalho, para a cidade, para a escola ou para lugar nenhum na segunda-feira. Venham para uma reunião em massa na segunda às 19 horas na Igreja Batista Holt Street. Durante o dia de sexta-feira, uma rede invisível de ativistas distribuiu esses panfletos. Eles foram para igrejas, barbearias, salões de beleza, escolas e colocados embaixo de portas. A comunidade negra de Montgomery, 40.000 pessoas que dependiam dos ônibus, estava sendo convocada para uma resistência em massa. Mas havia um problema. Quem lideraria o movimento? E.D. Nixon sugeriu um jovem pastor batista que tinha chegado a Montgomery apenas um ano antes. Seu nome era Martin Luther King Jr. Ele tinha apenas 25 anos, mas tinha algo especial: carisma, educação e, crucialmente, nenhum histórico em Montgomery que pudesse ser usado contra ele. Na noite de sexta-feira, os líderes se reuniram na casa de King e formaram a Montgomery Improvement Association. King, relutante, mas determinado, aceitou a presidência. O palco estava montado. Segunda-feira, 5 de dezembro de 1955. Às 9 da manhã, Rosa Parks compareceu ao Tribunal Municipal de Montgomery para o seu julgamento. O julgamento em si foi uma farsa e durou apenas 30 minutos. Seu advogado, Fred Gray, um dos poucos advogados negros no Alabama, argumentou que a lei de segregação era inconstitucional. O juiz rejeitou o argumento imediatamente. Rosa foi considerada culpada e multada em $10, mais 4 em custas judiciais, um total de $14. Ela se recusou a pagar. Ao sair do tribunal, centenas de apoiadores negros estavam do lado de fora, aplaudindo sua coragem. Mas o verdadeiro drama estava acontecendo nas ruas de Montgomery. Enquanto Rosa estava no tribunal, o boicote havia começado. Pela primeira vez na história, os ônibus de Montgomery estavam vazios. Os motoristas dirigiam por rotas inteiras sem um só passageiro negro.
Era um silêncio ensurdecedor, um gesto coletivo de resistência. Mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas, muitas com mais de 60 anos, caminhavam quilômetros até o trabalho. Homens organizaram caronas comunitárias. Crianças andavam de bicicleta. E os ônibus, aqueles símbolos odiados da opressão, rodavam vazios, como fantasmas. Às 19 horas daquela noite, a Igreja Batista Holt Street estava tão lotada que 5.000 pessoas ficaram do lado de fora, ouvindo pelos alto-falantes. Rosa Parks entrou pela porta lateral e foi recebida com uma ovação ensurdecedora. Pela primeira vez, ela não era mais uma secretária da NAACP. Ela era a centelha que acendeu uma revolução. Martin Luther King Jr. subiu ao púlpito e deu seu primeiro grande discurso. Há momentos em que devemos protestar. Ele trovejou. Chegou a hora de sermos salvos da paciência que nos torna pacientes com qualquer coisa que não seja liberdade e justiça. A multidão explodiu. O boicote, planejado para um dia, foi estendido indefinidamente. A guerra havia começado. O boicote, que era para durar um dia, se estendeu por 381 dias. Era uma das campanhas de resistência não violenta mais longas e disciplinadas da história. A comunidade negra de Montgomery criou um sistema alternativo de transporte do zero. Eles organizaram um carpool com mais de 300 carros privados, criando rotas e horários como uma empresa de ônibus. Igrejas negras compraram station wagons, que eram apelidadas de rolling churches, igrejas rolantes. Pessoas ricas doavam gasolina. Até motoristas de táxi negros cobravam apenas 10 centavos, o mesmo preço do ônibus. O sacrifício era imenso. Pessoas caminhavam 10, 15, até 20 quilômetros por dia. Uma senhora idosa, conhecida como Mother Pollard, foi abordada por um repórter que perguntou se seus pés não doíam. Ela respondeu com uma frase que se tornou lendária: "Meus pés estão cansados, mas minha alma está descansada." A resistência não era apenas física, era espiritual. Eles estavam redescobrindo sua dignidade. Mas a violência branca era implacável. A casa de Martin Luther King Jr. foi bombardeada em 30 de janeiro de 1956. Sua esposa, Coretta, e sua filha bebê, Yolanda, estavam dentro, mas sobreviveram por milagre. A casa de Ed Nixon também foi bombardeada. Rosa Parks e seu marido Raymond recebiam ameaças de morte diárias. Raymond sofreu um colapso nervoso devido ao estresse. Rosa perdeu seu emprego como costureira. Sua empregadora não queria problemas. Eles sobreviviam de doações e do apoio da comunidade. A luta por justiça tinha um preço brutal, mas eles se recusavam a desistir. Enquanto o boicote continuava nas ruas, uma batalha legal estava sendo travada nos tribunais. Fred Gray, o advogado de Rosa Parks, era astuto. Ele percebeu que o caso de Rosa, uma violação da lei municipal, não era o melhor veículo para desafiar a segregação em nível federal. Então, ele arquitetou uma estratégia brilhante. Ele entrou com um processo separado chamado Browder v. Gale, usando não Rosa Parks, mas 5 outras mulheres que também haviam sido discriminadas nos ônibus, incluindo Claudette Colvin, a adolescente que havia sido presa meses antes. O caso argumentava que a segregação nos ônibus violava a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, a cláusula de proteção igualitária. Em junho de 1956, um tribunal federal de 3 juízes decidiu a favor dos reclamantes por 2-1. A segregação nos ônibus era inconstitucional. A cidade de Montgomery apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Durante meses, a comunidade esperou, mantendo o boicote, temendo que a vitória fosse revertida. Finalmente, em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte confirmou a decisão. A segregação nos ônibus públicos era ilegal em todo o país. A notícia chegou a uma reunião em massa naquela noite. Quando o anúncio foi feito, a igreja explodiu em júbilo.
Pessoas choravam, gritavam, abraçavam estranhos. Eles haviam vencido. Um ano inteiro de sacrifício, de caminhar sob o sol escaldante e a chuva, de ameaças e bombas, havia valido a pena. Em 20 de dezembro de 1956, 381 dias depois do início do boicote, Rosa Parks, Martin Luther King Jr. e E.D. Nixon e outros líderes subiram juntos em um ônibus integrado de Montgomery pela primeira vez. Rosa sentou-se na frente. A fotografia daquele momento rodou o mundo. A vitória nos tribunais não significou o fim do sofrimento para Rosa Parks. Na verdade, sua vida em Montgomery se tornou insustentável. Ela continuou recebendo ameaças de morte. O telefone dela tocava a qualquer hora da noite com vozes anônimas prometendo matá-la. Ela não conseguia encontrar trabalho. Nenhum empregador branco a contrataria e havia poucos empregadores negros com posições disponíveis. Raymond Parks, que já sofria com a pressão, ficou gravemente deprimido. Sua clientela de manos brancos ficou quente, então seu salário como barbeiro secou. Em 1957, frustrados e exaustos, Rosa e Raymond tomaram uma decisão dolorosa. Eles deixariam Montgomery e se mudariam para o norte. Primeiro foram para Hampton, Virgínia. Depois, finalmente se estabeleceram em Detroit, Michigan, em 1957. Lá, o irmão mais novo de Rosa, Sylvester, já vivia e poderia ajudá-los. Mas Detroit não foi o paraíso que eles esperavam. O norte tinha o seu próprio racismo, mais sutil, mas ainda opressivo. Rosa lutou para encontrar trabalho. Ela fazia costura em casa, trabalhava como anfitriã de um centro comunitário e tentava construir uma nova vida. Ela ficava frustrada, porque embora o boicote de Montgomery tivesse feito de Martin Luther King Jr. uma figura mundial, ela tinha sido em grande parte esquecida. Ela estava orgulhosa do seu papel, mas magoada por ser sempre descrita como a costureira cansada e nunca como a ativista experiente que ela era. Não foi até 1965 que ela conseguiu um trabalho estável, trabalhando no escritório do congressista John Conryers, onde permaneceria até se aposentar em 1988. Mas as memórias de Montgomery, as ameaças, o frio, a solidão nunca a deixaram. Ela pagou um preço alto por aquele único momento de coragem. 4 de abril de 1968. Rosa Parks estava em Detroit quando recebeu a notícia que abalou a nação. Martin Luther King Jr. havia sido assassinado em Memphis, Tennessee. Ele tinha apenas 39 anos. Rosa ficou devastada. King não era só o líder do movimento, ele era um amigo, um companheiro de luta, o homem que havia transformado aquele momento no ônibus em um movimento nacional. Ela havia trabalhado ao lado dele, marchado com ele, e agora ele estava morto, abatido pela bala de um assassino branco. Rosa viajou para Atlanta para o funeral. Ela caminhou no cortejo fúnebre ao lado de Coretta Scott King e milhares de enlutados. Enquanto caminhava, lágrimas escorrendo pelo rosto, ela pensava em todos os outros que haviam caído na luta. Medgar Evers, assassinado em 1963. As 4 meninas mortas no bombardeio da igreja em Birmingham. Malcolm X, assassinado em 1965. Viola Meusa, ativista branca morta pela clã após a Marcha de Selma. A lista de martírios era longa demais. O preço da liberdade era medido em sangue. Mas algo interessante aconteceu após a morte de King. O movimento pelos direitos civis, que havia se concentrado tanto em líderes homens, começou a redescobrir e celebrar as mulheres que haviam sido fundamentais. Rosa Parks começou a ser convidada a falar em universidades, em eventos comunitários, em programas de televisão. Lentamente, sua história real começou a emergir. Ela não era só a mulher que estava cansada. Ela era uma guerreira, uma estrategista, uma heroína que escolheu conscientemente arriscar tudo. Era hora do mundo conhecer a verdadeira Rosa Parks. À medida que Rosa envelheceu, ela se tornou cada vez mais preocupada com a juventude.
Ela via que as crianças de Detroit enfrentavam pobreza, crime, drogas e falta de oportunidades. Ela queria dar a eles o que ela nunca tinha tido de forma consistente: orientação, esperança e um sentido de propósito. Em 1987, aos 74 anos, Rosa cofundou o Instituto Rosa e Raymond Parks para o Autodesenvolvimento, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar jovens de Detroit. O Instituto oferecia programas de tutoria, workshops de liderança, aulas de história dos direitos civis e bolsas de estudo. Rosa não apenas emprestou seu nome, ela estava ativamente envolvida, aparecendo em eventos, falando com os jovens e compartilhando suas histórias. Ela ensinava a eles que resistência não era apenas grandes gestos, mas pequenos atos diários de coragem e integridade. Raymond Parks havia falecido em 1977, aos 74 anos, depois de anos de problemas de saúde. Sua morte deixou Rosa sozinha, mas também a libertou para se focar totalmente no seu ativismo. Ela viajava constantemente, falando nas escolas, nas igrejas e nos eventos. Ela recebia prêmios e honras: a Medalha Presidencial da Liberdade em 1996, a Medalha de Ouro do Congresso em 1999. Ela foi a primeira mulher a ter o seu corpo exposto no Capitólio dos Estados Unidos após sua morte, uma honra normalmente reservada para presidentes. Mas para Rosa, as honras não eram mais importantes do que o trabalho. Ela continuou lutando até não poder mais. Sua guerra nunca terminou. Ela só passou o bastão para a próxima geração. Nem mesmo na velhice, Rosa Parks foi poupada da violência. Em 30 de agosto de 1994, aos 81 anos, ela estava sozinha em sua casa em Detroit, quando um jovem negro de 28 anos, chamado Joseph Skipper, invadiu. Ele a atacou, bateu nela, roubou $53 e fugiu. Rosa ficou gravemente machucada, com hematomas no rosto e mãos. A ironia dolorosa não passou despercebida. A mulher que havia dedicado sua vida à luta pelos direitos dos afro-americanos havia sido atacada por um jovem negro. Quando a notícia se tornou pública, a comunidade ficou chocada e furiosa. Skipper foi capturado e preso. Mas Rosa, sempre compassiva, não guardava rancor. Ela disse em uma entrevista: "Eu rezo por esse jovem e o tipo de vida que ele deve ter tido para fazer uma coisa dessas." Ela viu o assalto não como uma traição pessoal, mas como um sintoma de uma sociedade que ainda havia falhado com seus jovens, especialmente jovens negros presos em ciclos de pobreza e crime. O incidente deixou Rosa com medo de viver sozinha. Elaine Steele, uma amiga próxima e administradora de seus assuntos, começou a cuidar dela em tempo integral. A saúde dela estava declinando, ela sofria de demência progressiva e sua memória, aquela memória afiada que havia documentado tantos horrores e vitórias, estava falhando. Mas mesmo na doença, ela mantinha sua dignidade. Visitantes diziam que mesmo quando não conseguia lembrar seus nomes, ela ainda tinha aquele olhar de determinação calma que havia fixado em James Blake 39 anos antes. Rosa Parks faleceu em 24 de outubro de 2005, aos 92 anos, em sua casa em Detroit. A causa oficial foi complicações da demência. Quando a notícia foi anunciada, a nação entrou em luto. O presidente George W. Bush ordenou que todas as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro, uma honra raramente concedida a cidadãos comuns. Mas Rosa Parks não era comum. Ela era a mãe do movimento pelos direitos civis, a mulher cujo não havia mudado a América. Seu corpo foi levado para o Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, D.C., onde foi exposto na rotunda a primeira mulher e a segunda pessoa negra, depois de Jacob Chestnut, um policial do Capitólio, a receber essa honra. Milhares de pessoas passaram pelo caixão, muitas chorando, outras colocando rosas vermelhas ao lado dela. Líderes de todo o mundo enviaram condolências. Oprah Winfrey, que havia pago o aluguel de Rosa por anos em segredo, falou em seu funeral. Ela disse: "Eu diria às crianças que vieram aqui: você tá vendo aquela senhora ali?
Ela mudou o mundo simplesmente sentando-se. O funeral foi realizado em Detroit em 2 de novembro de 2005. Mais de 4.000 pessoas compareceram, incluindo o senador Barack Obama, que 1 ano depois seria eleito o primeiro presidente negro, uma conquista impensável sem o trabalho de Rosa Parks. Durante o funeral, o bispo Charles Ellis III disse algo profundo. Rosa Parks não era uma pessoa extraordinária. Ela era uma pessoa comum, com coragem extraordinária. Esse era o ponto. Rosa não tinha superpoderes. Ela era como qualquer um de nós. Mas quando o momento chegou, ela escolheu a coragem, em vez do conforto. E essa escolha mudou o mundo. O legado de Rosa Parks não está apenas nos livros de história. Está nas ruas. Cada vez que alguém se recusa a aceitar injustiça, cada vez que alguém diz não ao poder, eles estão canalizando o espírito de Rosa Parks. O boicote de Montgomery estabeleceu o modelo para a resistência não violenta que definiu o movimento pelos direitos civis. Assentas nos balcões de lanchonetes em 1960, onde estudantes negros se sentavam em áreas apenas para brancos e se recusavam a sair, eram descendentes diretos da recusa de Rosa. A marcha em Washington de 1963, onde Martin Luther King Jr. deu seu discurso "Eu tenho um sonho", foi organizada usando as mesmas táticas de mobilização em massa que foram aperfeiçoadas em Montgomery. As marchas de Selma, em 1965, que levaram à Lei de Direitos de Voto, foram construídas na fundação que Rosa e seus companheiros ativistas criaram. E hoje, movimentos como Black Lives Matter, que protestam contra a brutalidade policial e o racismo sistêmico, são os bisnetos do trabalho de Rosa. Mas o legado dela não é apenas sobre protestos, é sobre a recusa cotidiana de aceitar discriminação. Quando uma mulher negra se torna CEO de uma grande empresa, quando um estudante negro se forma com honras em uma universidade de elite, quando uma família negra compra uma casa em um bairro anteriormente segregado, esses são os frutos do trabalho de Rosa. Ela não apenas mudou as leis, ela mudou o que era possível imaginar. Ela provou que pessoas comuns, quando agem com coragem e convicção, podem derrubar sistemas que pareciam inquebráveis. Ela nos ensinou que a mudança não vem de cima, vem de baixo. De pessoas comuns que se recusam a ser tratadas como menos do que humanas. A história de Rosa Parks nos força a confrontar uma verdade inconfortável. Nós constantemente subestimamos as pessoas comuns. A mídia adora a narrativa da costureira cansada, porque é simples, não ameaçadora e despolitizada. Mas Rosa Parks não era simples. Ela era uma ativista treinada, uma estrategista política, uma mulher que havia passado 12 anos se preparando para aquele momento. Reduzir sua ação a cansaço é roubar dela sua agência, sua inteligência e seu poder. A verdade é que a coragem de Rosa era ainda mais impressionante porque ela sabia exatamente o que estava arriscando. Ela não agiu por impulso ignorante, ela fez uma escolha informada e consciente. Ela sabia que poderia ser linchada, ela sabia que perderia seu emprego, ela sabia que sua vida nunca mais seria privada. E ela escolheu fazer isso de qualquer jeito. Essa é a definição de coragem. Não a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E havia uma outra dimensão de sua coragem que raramente discutimos: a coragem de suportar décadas de obscuridade após sua fama inicial. Rosa não recebeu atenção constante após 1956. Ela viveu na pobreza em Detroit, lutando para pagar as contas, enquanto Martin Luther King se tornava uma figura internacional. Ela poderia ter ficado amarga, ela poderia ter exigido reconhecimento, mas ela continuou o trabalho, silenciosamente, humildemente, porque o trabalho era mais importante do que a glória. Essa paciência, essa persistência silenciosa é seu legado mais subestimado. Rosa Parks nos ensina que o heroísmo verdadeiro não é uma explosão dramática, é o compromisso de toda uma vida com a justiça, mesmo quando ninguém está assistindo. E assim, termina a jornada de Rosa Parks, a mulher que não se levantou e, ao fazer isso, elevou uma nação inteira.
Sua história é prova de que um segundo, único segundo, uma única decisão pode reescrever a história. Mas também é prova de que aquele segundo não acontece no vácuo. Foi precedido por 42 anos de opressão, 12 anos de ativismo e um treinamento consciente para aquele momento. Rosa Parks nos desafia a questionar nossas próprias vidas. Quantas vezes nós nos levantamos quando deveríamos ter permanecido sentados? Quantas vezes aceitamos injustiça porque era mais conveniente do que resistir? Rosa nos lembra que a história não é feita por super-heróis, é feita por pessoas comuns que, em momentos de verdade, escolhem a coragem em vez do conforto. Ela nos ensina que cada um de nós tem um ônibus esperando, um momento em que teremos que escolher entre obedecer ou resistir. O ônibus número 2857, onde Rosa se sentou, está agora num museu em Dearborn, Michigan. É um artefato nacional, preservado como o lugar onde a América moderna nasceu. Mas o verdadeiro monumento a Rosa Parks não está num museu, está em cada pessoa que se recusa a aceitar discriminação, em cada ativista que luta por justiça, em cada criança que aprende que elas também podem mudar o mundo. Rosa Parks não era extraordinária. Ela era como você, como eu. E esse é o ponto. Se ela pode fazer isso, nós também podemos. Obrigada por se juntar a nós no Her Story Route. Esta foi a história de Rosa Parks. Não a versão simplificada dos livros escolares, mas a verdade completa e complexa. Se você se inspirou, por favor, compartilhe este vídeo. Deixe um comentário sobre qual momento de coragem marcou você. E não se esqueça de se inscrever, porque temos muitas mais histórias de mulheres que mudaram o mundo. Juntos, vamos garantir que suas histórias nunca sejam esquecidas ou simplificadas. Até a próxima!